Pelo convite mais uma vez, pela oportunidade da gente estar aí nesse fechamento de semana. E a gente trouxe um tema que talvez caiba aí algumas reflexões. De vez em quando a gente ouve falar dos aspectos científicos da doutrina espírita, da filosofia espírita, e às vezes ouve algumas pessoas dizerem que o espiritismo não é religião. Então a gente hoje vai tentar entender isso, né? A gente costuma falar que a gente pode abordar a doutrina espírita dentro da sua ótica científica, filosófica e religiosa. E isso é importante, a gente ter esse entendimento e não criar alguma confusão com relação a isso. Eu lembro que uma vez eu fiz uma palestra numa outra instituição, não me lembro onde, e no final da palestra foi um tema que me pediram que desenvolvesse, mais sobre as leis naturais, algumas coisas mais ligadas à parte, vamos dizer assim, científica da doutrina espírita. E no final da apresentação, depois que terminou a reunião, veio uma moça e falou assim: eu gostei muito da palestra porque eu gosto do espiritismo científico. Eu falei assim: o que é científico? O que é o espiritismo científico? Ela não sabia responder. Então, para que a gente não crie confusão e ache que existe o espiritismo religioso, ou o espiritismo científico, ou o espiritismo filosófico, a gente vai dar uma passada nisso, usando um gancho aí que a gente vai encontrar nas obras básicas da codificação, em Kardec. Vamos ter uma ajuda ali da Joana de Ângeles, para a gente poder desmistificar esse processo. Então, ver se eu vou acertar aqui. Nós vamos encontrar algumas colocações que estão lá na Gênesis, que diz o seguinte: o que caracteriza a revelação espírita é o ser divina a sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Então a gente sabe que o plano espiritual trouxe essa revelação de todo um processo preparado para aquele momento específico. A gente vai encontrar lá em Humberto de Campos uma narrativa quando ele informa que no apagar das luzes do século XVIII para o século XIX, no dia 31 de dezembro, ocorre no plano espiritual uma grande reunião com a governança da Terra, inclusive com Cristo, onde se havia preparado as bases para início do processo de transmissão dessa revelação toda da vida espiritual. E ali estavam os principais atores que colaboraram com o desenvolvimento da humanidade, desde Platão, ou até antes de Platão, até os tempos atuais. E inclusive Napoleão Bonaparte. É uma história muito bacana, quem não leu isso. O Napoleão tinha o objetivo de fazer uma unificação da Europa, não militar, mas cultural, de o que a gente hoje tem do mercado comum europeu, muito mais integrado. Olha quanto tempo levou isso. Essa era a missão do Napoleão. O Napoleão estava nessa reunião, ele tinha essa incumbência, mas ele falhou. Mas o plano espiritual sempre tem o plano B. E Kardec presente, incumbido de fazer todo esse trabalho, né, que a gente lembra aqui, né, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem, a gente vai ver que não falhou nesse sentido. E era um momento propício para isso. Era um momento próprio, não dava para ser antes. Tem certas coisas que a humanidade tem que estar mais madura, mais bem preparada, com a sua capacidade de interpretação, de entendimento, o conhecimento de muitas leis que até então ainda eram do desconhecimento do homem. Era preciso que esse momento chegasse. Por isso que o Cristo anuncia lá atrás: mais tarde eu vou enviar o Consolador que vai revelar todas as coisas. E o que Kardec faz, quando em 1854 ele começa a ter contato com os fenômenos espíritas, em Paris, que eram as reuniões das mesas girantes,
Naquela época em que ele começa a ter aquele primeiro contato, né, acho que todo mundo sabe, as pessoas se reuniam em torno de uma mesa e a mesa se mexia, se levantava. Muita gente já brincou com isso quando era criança, do copo. Bota o dedo no copo, o copo corre, a criançada corre para casa. Hoje o pessoal só joga videogame, né? Então não dá nem tempo desse tipo de brincadeira. Mas isso é uma coisa que naquela época era muito badalado. Terminava os saraus, havia uns encontros e aquilo virava uma festa. Era preciso, mais tarde, Kardec vai explicar isso, que era necessário que houvesse naquele grupo ali um médium de efeitos físicos. Senão, os espíritos presentes não conseguiriam manipular os fluidos do médium para poder fazer a mesa se movimentar. Tanto que em alguns lugares não funcionava. Mas aquilo ocorreu na Europa inteira. Quem quiser ir na Biblioteca Nacional vai ver os periódicos da Alemanha, da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos. Antes já tinha todo aquele fenômeno de Hydesville, das irmãs Fox, que teve um caixeiro que foi assassinado na casa delas e ele se manifestou lá por batidas e tudo. Também uma outra história, dá para um outro dia a gente contar, hoje não dá. Senão a gente vai perder muito tempo com isso. Então o que Kardec faz, na verdade, ele abre um diálogo com o mundo espiritual. Quando ele vê aqueles fenômenos, depois de relutar, ele era um estudioso do magnetismo desde a década de 20. Ele fazia parte da Sociedade de Estudos do Magnetismo de Paris, que foi através de Mesmer, lá na Alemanha, que começou o estudo do magnetismo humano. Ele não era um magnetismo espiritual, era um magnetismo humano, o magnetismo que nós temos, esse campo magnético que todos nós possuímos. Então Mesmer ele estudava aquilo, e o Kardec, não nem se chamava Kardec, era o professor Hipólito Leão Delisar Ribaio. Ele era um estudioso daquilo, ele achava que o que fazia a mesa se movimentar é o magnetismo intenso das pessoas que ali estavam reunidas. E não um fenômeno paranormal, coisa do outro mundo. O professor Rivaio, né, o futuro Kardec, que veio a ser o pseudônimo dele, ele era muito crítico. Né? Era um homem conhecido por rejeitar 10 verdades a aceitar uma única dúvida. Então o que Kardec faz naquele momento que ele passa a investigar aquilo, porque já havia na França e em outros países grupos estudando aquilo, já tinham grupos estudando a mesa. O que é isso? Tem alguma coisa por trás dessa mesa, além da brincadeira que se faz. Então haviam grupos sérios estudando, e é um desses grupos, depois de uma reunião que ele teve na casa de Madame Plene Maison, a convite de um amigo dele, que também era membro da Sociedade de Estudos do Magnetismo, o Fortier, que fala, o Rivaio, você tem que ir lá, você é um cara muito crítico, você precisa analisar aquilo com o teu rigor analítico, científico, para nos ajudar a entender aquilo. Até que ele cede, vai, e ele passa a ver aquele fenômeno todo, onde as pessoas não tocavam na mesa e perguntavam, é de dia ou é de noite? Se for de dia, uma pancada, se for de noite, é 2 pancadas. A mesa dava 2 pancadas, ela acertou. Nós estamos na primavera ou no verão? Uma pancada na primavera, 2 pancadas no verão, ela batia uma vez. E essas eram as coisas meio fúteis, que eram feitas naqueles primeiros momentos. E aí ele se interessou e falou, não é possível, uma mesa não tem nervos para sentir e cérebro para pensar. Há algo por trás desse fenômeno, porque as pessoas que estão aqui, a maioria eu conheço, e são de notória honestidade, são pessoas da mais absoluta confiança, elas não estão manipulando a mesa. Tem alguma coisa além disso aqui que merece um estudo, uma dedicação maior. E aí ele passa a frequentar aquele grupo de estudo e de pesquisa, e ele leva perguntas complexas, que a mesa começa a responder. 1 toque é letra A, 2 toques é letra B, 3 toques é letra C, para conseguir formar uma frase. Imagina a trabalheira que dava. Se fosse hoje, estava no Twitter.
no Facebook. Na época do Kardec, não. Um toque, letra A, deu 3 toques, a letra C, deu 9 toques, foi a letra, aí formava uma frase. Demorava horas para se sair a resposta de uma pergunta. Mas a resposta era de uma profundidade imensa, que nenhuma das pessoas presentes conhecia. Ele fazia questão de levar perguntas que não eram do domínio das pessoas presentes, ele conhecia aquelas pessoas. Um podia ser um ótimo matemático, mas não era um físico, ou não era um químico, ou não era um médico, e assim por diante. E aí ele começa a entender que por trás daquilo ali tem uma inteligência, acionando o movimento da mesa. Até que esse processo evolui, eles amarram um lápis numa cesta, e o lápis começa a escrever, amarrado na cesta, com um papel preso na mesa, e dali passar para o médium foi um pulo, foi rápido esse processo. E aí foi colocada a pergunta: quem são vocês? E essas inteligências respondem: nós somos vocês amanhã. Nós vivemos e desencarnamos. Estamos aqui no mundo espiritual. Quer saber quem eu fui? Anota aí. Eu fui enterrado atrás da igreja tal, da cidade tal, no dia tal. Você procura o fulano que mora lá perto e eu vou te dar uma mensagem para você levar para ele. Só eu e ele sabemos disso. Mas não diga que fui eu que mandei dizer. Pergunta de quem é a mensagem. E essas provas, essas comprovações começaram a ser feitas, começaram a ser aprofundadas. Kardec fez um trabalho extraordinário. E aí a gente observa que houve realmente, como a promessa do Cristo, um trabalho preparado pelo mundo espiritual para a vida da terceira revelação. Mudou e continua mudando a humanidade. Nós não morremos mais, gente. Nós voltamos para casa. A gente volta para casa. Nós não somos, né, um indivíduo material. Nós somos espíritos em transição numa vida material. Como o aluno que está na escola durante um período de aprendizagem. Quando ele sai daquele período, ele volta para casa. Depois ele tem que voltar para a escola. E assim sucessivamente, até que ele atinja um grau de formação elevada e tal. É o nosso caso. Essa escola é um mundo material, onde a gente tem a necessidade, a imposição da vida. Como diz o Espírito André Luiz, pela psicografia do Chico, nós somos sobreviventes dos nossos dias. E é verdade. Aqui a gente tem que cuidar do feijão com arroz, a gente tem que exercitar muita coisa, superar muita coisa. E isso que a gente vê é a revelação espírita, uma revelação divina. Estava nos planos do Criador. Se o Espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado, como tudo que surge antes do seu tempo. Era preciso que fosse naquele momento em que a humanidade estava melhor preparada. Já tinha passado aquela era do Renascimento, do Iluminismo, logo ao final da Idade Média, em que a humanidade começa a se questionar mais. O homem é mais cauteloso, ele pensa mais, a capacidade cognitiva dele se desenvolveu muito. Existia na época de Kardec uma série de correntes filosóficas no mundo, que inclusive contestavam o que estava vindo a surgir, que era a própria doutrina espírita. Essas doutrinas passaram e a doutrina espírita continua se multiplicando no mundo afora. O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Começa a haver essa distinção. Há coisas que eu consigo explicar porque fazem parte das leis que eu conheço, que são as leis tangíveis, que a ciência conseguiu decodificar ao longo do seu processo de evolução. Em compensação, existem outras que pertencem a um outro grupo de leis que também tem a ver com a nossa vida, mas atinge mais a vida espiritual. Vou dar um exemplo simples. Todo mundo já assistiu, acho que já. Lembra daquele filme Ghost, do outro lado da vida? O rapaz morre no no clímax da vida amorosa dele, muito feliz, aí ele sofre um assalto, morre. Não sei se vocês lembram, esse filme já passou, às vezes até passa de vez em quando, mas já tem muito tempo.
Tem um momento que ele tá alucinado no plano espiritual, né, com revolta, com raiva, perdeu a vida dele, perdeu o amor dele para ele. E aí o que acontece? Ele vê um espírito entrando num trem pela porta do trem fechada. E ele vai, bate na porta do trem e cai. Aí aparece um outro espírito lá perto dele, mais malandro, e fala assim, cara, isso dá para tu fazer também. Não é bem assim, né? Mas dá para você fazer. Tem que sair dessa frequência que tu tá muito revoltado, cara. Acerena um pouco, relaxa. Diminui as tuas vibrações de ódio, você vai ficar um pouco mais tranquilo. E aí você vai atravessar. E aí ele consegue fazer essas coisas. E a gente sabe, estudando no livro dos espíritos, tem espíritos que não entram pela porta se ela estiver fechada. Ele tem um campo de vibração tão denso, ele está numa frequência vibratória tão próxima das moléculas do mundo material, que ele não consegue ultrapassar aquele campo. Em compensação, outros que vibram numa frequência muito mais sutil, num comprimento de onda muito maior, o que acontece? Ele consegue interpenetrar o campo molecular dos corpos materiais. Por isso que os espíritos dizem, os espíritos se locomovem à velocidade do pensamento. Nem todos. Depende do grau de evolução. Aquele que desencarna num campo vibratório muito intenso, muito preso à vida material, vivendo de uma forma muito primitiva, ele chega no plano espiritual com esse campo de vibração. E aí a gente fica imaginando, é um outro mundo. Não é outro mundo. É um campo de vibração mais sutil. A mesma matéria que forma o mundo espiritual é a que forma o mundo material. A diferença está no campo atômico das moléculas que formam essas matérias nesses nossos planos. O campo de vibração de cada uma. Essa é a diferença. É por isso que um espírito elevado, uma pessoa boa, que fez da sua vida uma vida útil, que conquistou valores e morredouros, quando ela desencarna, ela tem um padrão vibratório diferente. Ela exercitou uma vida inteira de bondade, de alegria. As ciências psicológicas hoje explicam isso. A pessoa tem uma vida mais saudável, ela é mais feliz, ela é mais leve, porque ela está de bem com a vida. Ela faz coisas úteis que alimentam melhor a sua existência. Então esse tipo de gente, quando desencarna, chega no plano espiritual num grau de vibração que ela treinou ao longo da vida, porque o que a gente faz ao viver é um treinamento evolutivo, que quando ela chega do outro lado, ela está num padrão vibratório condizente com regiões onde vivem espíritos do mesmo teor vibratório, da mesma classe evolutiva. Não tem mágica, por isso que Jesus disse lá atrás, a cada um segundo as suas obras. Não tem jeitinho brasileiro, não existe isso. Pessoal, aqui todos já leram Nosso Lar, ou quase todos. Aquela obra de André Luiz, primeira obra da vida do mundo espiritual de André Luiz. Teve o filme Nosso Lar, muita gente viu o filme, isso não está no filme, mas está no livro. O André Luiz foi um médico que viveu na Terra, desencarnou, passou mais de 6 anos numa região de uma vibração muito densa, sofreu muito ali, uma pessoa comum. E depois, então, ele é resgatado, vai para uma cidade no plano espiritual, tem milhares de cidades no plano espiritual que circunda a Terra. Ele vai para uma delas, que se chama Nosso Lar, e lá ele é internado. Lá ele é internado para tratamento. Ele é internado, ele vai para um hospital no plano espiritual, ele vai sentar numa nuvem, com asinha, ele vai para um prédio, vai para um quarto de hospital. Lá ele é tratado, tem curativo, toma remédio, se alimenta com alimentação especial, tudo compatível com aquele campo vibratório do plano espiritual. E lá ele tinha um enfermeiro que cuidava dele, que era o Ulisses, e ele ficava muito triste. Falou, Ulisses, pois é, minha mãe que era uma pessoa boníssima, eu já entendi tudo que aconteceu comigo, sei que eu estou aqui no plano espiritual. E aí eu sei que minha mãe, pela bondade que ela viveu a vida inteira, ela deve estar num plano bem mais elevado. E o Ulisses falou, realmente, está mesmo.
Tua mãe, pelo mérito da vida dela, está numa região bem mais evoluída que a nossa cidade aqui, que é muito boa. Né, Pedro? Eu vou para lá. Eu já avisei, quando eu desencarnar, eu vou para o ponto lá pegar o Herópolis. Quem quiser ir comigo, vamos junto. Mas que eu vou. Não sei se eu vou conseguir entrar, mas eu vou. E aí, o que acontece? Ele reclamando, ele falou, pois é, mas minha mãe, nessa bondade toda, não foi lá me socorrer. Nesse tempo todo que eu estava lá, ela não conseguiu me ajudar. Aí o Luiz falou, você mal sabe que ela te sustentou muito no tempo que você estava lá. O grau de vibração do André Luiz, no período que estava nessa região, nos estertores da Terra, num período de sofrimento maior, era tão grosseiro que ele não captava a mãe naquele campo vibratório. E também era necessário que ele, no dizer de Ivone do Amaral Pereira, se desanimalizasse, perdesse aquela carga ruim de energia, porque a vida dele se rompeu aqui na Terra um pouco antes do planejado. Ele morreu e ele chegou no plano espiritual, foi chamado de suicida. E ele ficava revoltadíssimo. Cara, eu sou médico, eu estava numa mesa de cirurgia operando câncer. Morri na mesa. Não sou suicida. O que te levou à mesa? O que te levou a ter o câncer? A vida que você abusou muito na tua existência. Por isso você fez aquele câncer. Então você causou um câncer. Você é um suicida indireto. E aí ele começa a entender coisas mais profundas da vida, das responsabilidades diárias que a gente tem, enfim. E aí ele fala, puxa, eu queria reencontrar minha mãe. E aí o Ulisses fala, André, você vai reencontrá-la. Vai ter um momento próprio, você já está se recuperando. E o André Luiz, à noite, descansando ainda no hospital, ele tem um desdobramento no plano espiritual e ele vai num barquinho, num lago lindo, e ele aporta num lugar maravilhoso, um jardim imenso, e ele vê uma luminosidade enorme vindo na direção dele, até que ele vê que era um espírito de uma mulher, e quando se aproxima mais era a mãe dele. E aí foi a primeira vez que eles se reencontram, depois ele vai se reencontrar muitas vezes. E aí a gente pergunta, por que o André Luiz não foi lá na cidade que a mãe dele estava? A gente está aqui em Petrópolis, minha mãe está lá em Friburgo, vou dar um pulinho lá em Friburgo. Por que ele encontrou com ela no meio do caminho? Num ponto intermediário? Porque ele não tinha um campo vibratório, ele como espírito, junto do seu corpo espiritual, condizente com as vibrações do plano onde a mãe vive. Por isso que muita gente cria essa ilusão, né? O espírito, a gente quando desencarnar pode viajar o universo inteiro. Não é bem assim. Está lá no livro dos espíritos. Pode, porém, para alguns isso é vetado. Por quê? Porque não alcança, é mérito. Eu consigo ir onde eu alcanço pelo mérito que eu tenho. Além disso, eu tenho que conquistar. A gente imagina, é simples, né? Aonde será que está o Chico Xavier? Aonde será que está a Irmã Dulce, uma Madre Teresa? Esses missionários que estão lá na África, cuidando do ebola, salvando crianças com AIDS. Tem países na África que se a pessoa nascer saudável, não nascer com AIDS, talvez não sobreviva o primeiro ano de vida da guerra. E se sobreviver, talvez morra de fome. E lá tem muito voluntário, médicos, assistentes, que deixaram as vidas confortáveis da Europa, nos seus países pós-industriais, para dedicar a vida àqueles que necessitam. Uma pessoa dessa, quando desencarna, vai para onde? Para o umbral? Não, vai para essas regiões, porque vai continuar trabalhando, vai continuar fazendo bem. São os anjos da guarda do planeta, da humanidade. Então a gente começa a entender que essas coisas, que hoje a gente já tem a capacidade de interpretar, elas chegaram no seu tempo próprio. As leis que regem essas moléculas que funcionam no plano espiritual ainda não são do conhecimento da ciência, mas já estão devagarinho chegando. A ciência já é capaz de identificar partículas que vêm do espaço, que têm massa e que atravessam o planeta. Ah,
atravessou, interpassou o campo molecular de todos os sólidos do planeta? Foi. Pois é. Aí a gente começa a entender. Por quê? Porque o campo vibratório daquela partícula é diferente. É por isso que o espírito chega no plano espiritual e a mobilidade dele é maior ou menor conforme for a sua evolução. Então essas questões que Kardec cita aqui, que está lá na Gênesis, é que há coisas que não dá para explicar pelas leis da ciência. Elas são do mundo espiritual. Não que a ciência não vá alcançar isso, mas o que se já viu até hoje ainda são as leis que são interpretadas para a vida material, o que é muito natural. Ele completa dizendo o seguinte: ao espiritismo sem a ciência faltaria apoio e comprovação. O estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. É lógico. Não é verdade? O que nós estamos entrando na era do espírito, na era do intangível. Até então, até umas décadas atrás, tudo era tangível. A gente precisava ver, sentir, apalpar para entender. Mas a ciência evolui, a tecnologia avança numa velocidade assustadora e a gente começa a entender o mundo virtual. Qualquer um aqui deve ter um aparelhinho no bolso, ou na bolsa, na carteira, que você fala com o mundo inteiro, assiste filme, se comunica, transmite essa palestra lá para a Austrália, ao vivo. A gente não sabe como essas ondas desse aparelhinho, que serve até para falar com o outro. Antigamente era só para falar, agora ele até fala. Ninguém compra um aparelho smartphone porque ele fala com alguém. É porque ele tem uma capacidade de acessar o Museu do Louvre, as maiores bibliotecas do mundo, a hora que você precisar e aonde você estiver. Isso é um mundo virtual. Eu não sei como é que essas ondas de som, imagem e dados chegam lá do outro lado do mundo e me trazem a resposta em fração de segundos. Eu já criei um hábito que eu sei que esse troço funciona. Eu não estou preocupado com isso. Eu não vou lá na loja, eu queria comprar um smartphone. Como é que ele transmite as imagens? Alguém já fez essa pergunta? Claro que não. Eu quero saber quantos bytes ele tem, quantos gigas, qual é a velocidade do processador, se eu consigo botar 1000 fotos aqui, porque eu tiro foto de tudo quanto é lugar que eu vou. Dá para fazer isso? Eu posso mandar para os meus amigos? Posso. Posso filmar? Pode. Quantas câmeras tem? Não é isso? Isso é um mundo virtual. Antigamente, se nós quiséssemos fazer uma pesquisa, a gente precisava saber aonde o livro estava armazenado, aonde era a biblioteca. A biblioteca hoje está aqui, ó. Eu vou sair bem pertinho aqui. A biblioteca está aqui. Sabe quantos volumes tem aqui dentro? Bilhões de volumes. Qual que você quer? Busca. A FEB já disponibilizou quase todas as obras que ela tem publicado em meio virtual. É só você baixar. Ah, mas eu não quero baixar, então você lê na nuvem. Esse mundo virtual do intangível, a gente agora começa a perceber. Eu não vejo, mas ele existe. Antes eu precisava sentir para saber que ele era de verdade. Hoje eu não preciso mais disso. Eu pego, chego em casa, um saquinho desse tamanhozinho, tamanho desse celular, boto um aparelhinho quadrado que a gente tem em casa, aperta um botãozinho lá, já tem o nome dele, e em 30 segundos tem um sacão de pipoca. Eu não sei como é que as micro-ondas aceleram as moléculas orgânicas do milho para elas ganharem velocidade, com isso elas aquecem e aí elas estouram. Não é o que o fogo faz na panela? O micro-ondas faz a mesma coisa, ele acelera a molécula numa velocidade tal que ela esquenta, produz calor e o milho, puf! 30 segundos depois a gente está de frente para a televisão, comendo pipoca e assistindo Flamengo. Satisfazer o meu amigo dele. Não é verdade? Isso é evolução, né? Então, essas coisas todas, eu convivo com isso dia a dia. Eu não sei como é que esse troço funciona. Onde que está o conceito científico que faz aquela operação ser de verdade? Mas funciona.
o meu celular funciona. Então hoje, quando a gente fala em algo que a gente não está vendo, nós já somos sensíveis a isso. Foi necessária a evolução da ciência para a interpretação das leis da natureza. A ciência não inventa coisa nenhuma, o que inventa é a tecnologia. A ciência é a interpretação das leis que regem o universo. O entendimento dessas leis permitiu que a tecnologia fosse desenvolvida para se fazer melhor uso disso. Como é que essas ondas se comportam no espaço? Sob luz, sem luz, como é que elas se transmitem? A decodificação a ciência fez. O uso dessa decodificação para bem-estar do homem fez a tecnologia. Então, a gente vê que essas coisas começam a se complementar. O homem não é mais aquele ser material, ele tem a parte espiritual. E aí aquilo tudo que a gente sempre sentiu, que está no coração da humanidade, de que há algo maior, algo mais, começa a fazer sentido. Realmente. Infelizmente, a gente sabe que hoje a gente ainda é muito bombardeado com o imediatismo do consumismo do dia a dia. Aquela história, né? Você compra um celular, 6 meses depois o teu colega de trabalho comprou um mais moderno. Aí já fica, né, o bolso já começa, puxa, mas bom, deu, né? Bacana, ali, o meu tem 3 câmeras. O meu só tem uma. Aí você, a ânsia de querer comprar um outro, de querer ter mais um, de querer... A gente vai sendo bombardeado por essa máquina consumista, materialista, que movimenta empresas, negócios, uma série de coisas. Não é verdade? Só que nós somos seres espirituais. Nós somos seres espirituais desenvolvendo experiências materiais para o nosso processo evolutivo. Então a gente não pode esquecer que essa brevidade que é uma vida, a hora que ela terminar, o que vem depois? Feliz daquele que entende esse desdobramento, como diz Bezerra de Menezes. Feliz daquele que já se interessa por isso. Então a gente vai ver, né, o Espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. Não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria. Kardec não trouxe uma teoria, o mundo espiritual existe, eu vou provar. Não, existem fatos que as leis materiais não provam. Então vamos explicar isso. É o contrário. Ele não inventou. O professor Herculano Pires tem um estudo profundo sobre a antropologia humana, onde tem as tribos primitivas da Terra, elas tinham manifestações mediúnicas, transcendentais, porque isso é da natureza humana. Simples assim. Então o que o Espiritismo veio é explicar essas coisas todas. Todos nós aqui já passamos pelos bancos escolares. O que a gente aprendia lá no primário? Pelo menos na época era assim. Você tinha as tribos indígenas. Quem eram os 2 grandes líderes das tribos indígenas? Quem era o chefe da tribo? O cacique. Mas tinha um outro cara importantíssimo. Tribo de milhares de anos, gente. O que o pajé fazia? Cuidava da parte espiritual da tribo, do contato espiritual com os ancestrais, o receituário para a tribo. No Antigo Egito, há 6.000 anos atrás, na Grécia, as pitonisas eram utilizadas para fazer desdobramento e trazer orientação medicamentosa para tratamento da família real, dos nobres. Outras eram utilizadas para, em desdobramento, em espírito, procurarem fugitivos. 6.000 anos atrás. Os faraós eram enterrados com boa parte do seu legado de tesouros, porque ele precisaria possivelmente usar na outra vida. Embora essa interpretação, caixão não tem gaveta, né? Mas o pessoal só vai aprender isso mais tarde. Mas já era o entendimento de que a vida continua. Isso está na natureza humana. Então, o que o Espiritismo fez foi explicar esses fatos. Essa é a parte científica.
É a ciência da observação. Eu tenho aqui um fenômeno e vou explicá-lo. Eu não desenvolvi uma teoria e estou tentando prová-la. Ah, nós somos espíritos. Eu vou tentar provar que nós somos espíritos. Nós somos espíritos. O que nós vamos explicar é por quê, como, para onde, a razão disso tudo. Fatos novos se apresentaram que não puderam ser explicados pelas leis conhecidas. E a gente sabe que durante todo o período da Inquisição, gente, quando saiu a doutrina espírita, em abril de 1857, ainda tinha Inquisição. Então a gente não sabe. Kardec submeteu o primeiro exemplar do Livro dos Espíritos, com 500 e poucas perguntas, a segunda edição que foi para 1019, essa primeira tinha 516 perguntas, ele submeteu a Inquisição. Que concordou, falou, pode publicar. Aí já era. Deixou passar. Aí já não segurou mais. Então, depois a Inquisição terminou. Por que acabou o fenômeno da mesa girante na Europa? Porque houve um decreto católico dizendo que seria herege, considerado herege, todo aquele que fizesse essa prática. E naquela época da Inquisição, o herege ia para onde? Fogueira. Então, parou. Rapidinho parou. Não se apresentou como hipótese a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer de seus princípios. O doutrina espírita concluiu pela existência dos espíritos quando essa existência ressaltou evidente da observação dos fatos, procedendo de igual maneira com os demais princípios. Está vendo como é que agarra? Tem mais coisa aqui, olha a hora que está acabando, hein? Porque eu falou que hoje até 10 horas, não é isso? Meia-noite. Mas não. Por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica, pela comprovação dos fatos. Você é um fenômeno mediúnico que a comunicação que se faz com um espírito desencarnado, ele é repetido. Todas as casas espíritas têm reuniões mediúnicas, com a presença de espíritos desencarnados da mais diferente natureza, das mais diversas origens. Isso é um fenômeno, isso é uma característica científica, a repetibilidade do fenômeno. O caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. Toda revelação eivada de erros ou sujeita a modificação não pode emanar de Deus. A ciência continua evoluindo e não dá para derrubar o livro dos espíritos. O que a gente observa é que cada vez mais que a ciência desvenda coisas novas, ela vai ao encontro daquelas realidades informadas pelo mundo espiritual, que não teve pressa e nem tem para que esses passos sejam dados em conjunto. A ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material. O espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. O simples fato de poder o homem comunicar-se com os seres do mundo espiritual traz consequências incalculáveis da mais alta gravidade. A gente costuma brincar que o espiritismo matou a morte. Olha o que muda na nossa vida, sabendo que tudo continua. Que a minha vida no mundo espiritual, boa ou ruim, é consequência da vida que eu tiver levado no período que eu estou encarnado no mundo material. É consequência. Isso muda tudo. Uma coisa eu achar que está... Terminou, um abraço, vamos aproveitar. Tanto não é assim que o princípio moral que o indivíduo tem, por mais rudimentar que ele seja, norteia o seu processo, porque ele é um espírito imortal. Né? Estudar a reencarnação é algo dado, porque a gente esquece, tem razões para isso. Não são difíceis de explicar, mas ao mesmo tempo não dá para... A gente vai perder muito tempo. Mas esse fato da gente saber que a vida continua e que ela é resultado como consequência da vida atual, faz toda a diferença. Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente aprende o seguinte: olha, nós planejamos a nossa próxima encarnação. Aí o pessoal torce o bigode e fala, é ruim, eu planejei isso que eu estou passando aqui hoje, mas não planejei mesmo. A gente sabe que tem espíritos
que são tutelados e são ajudados nesse processo, porque não estão aptos para isso, para fazer isso sozinho. Um planejamento mais amplo, uma abrangência maior. Mas é fácil se a gente quiser fazer uma avaliação simples. Quer saber como é que vai ser a próxima encarnação? É simples, gente. Todos nós vamos saber como é que está sendo a vida hoje. Que tipo de vida eu estou levando? Quais são os meus valores? Quando eu desencarnar, o que eu estou levando na minha mochila para chegar do outro lado e poder voltar? Bem ou mal? Numa situação melhor ou pior? Com mais conta para pagar do que de benefício para receber? Depende da vida que eu levar. Porque nós temos duas coisas a nosso favor: o livre-arbítrio e a razão. Por mais rudimentar que seja esse uso que a gente faça da nossa razão e do nosso livre-arbítrio. Livre-arbítrio é isso aqui, ó. Hoje nós escolhemos estar aqui. Não podia estar um botequim do lado, em outro lugar. Hoje nós optamos por estar aqui. Nós estamos fazendo uso do nosso livre-arbítrio. Quando a gente resolve fazer alguma coisa por alguém que está sofrendo, eu estou fazendo uso também do meu livre-arbítrio, numa causa nobre, altruísta, que vai melhorar a humanidade, vai ajudar aquele que está passando por uma dificuldade. Então isso tudo são pontos que eu vou somando e botando na minha mochila, que vão repercutir no que eu vou vivenciar durante o período que eu passar no plano espiritual e quando eu retornar para a nova etapa evolutiva. O conhecimento de tal fato não pode deixar de acarretar profunda modificação dos costumes, caráter, hábitos, assim como nas crianças que tão grande influência exercem sobre as relações sociais. É muito comum hoje a gente ter várias pessoas dizerem assim: olha, eu não sei o que eu fiz na outra vida, mas olha, eu estou passando uma barra pesada. Aí você vai ver, você é espírita? Não, eu sou de uma outra denominação religiosa que não acredita na reencarnação. Mas isso já está entrando de tal forma no consciente popular que as pessoas já falam de reencarnação como algo muito natural. Nem entende. Falta entender, como diz Bezerra de Menezes de novo, feliz do que entende o que é e como é a reencarnação. Então, esse passo mais profundo que se dá através dessa compreensão muda a história de vida. A gente que trabalha no movimento espírita há algum tempo, lá na UNEP a gente tem o EJA, que é o estudo da doutrina espírita. E a gente andou fazendo ao longo dos anos, durante um período, a gente não voltou a fazer isso não, mas a gente queria fazer uma experimentação. A gente distribuiu um calendário, um questionário para a turma que começava no primeiro ano. A maioria das pessoas recém-chegadas a casa, a maioria nunca tinha lido um livro espírita, estava começando a frequentar as reuniões e tal. E a gente fazia o mesmo questionário, fazia um outro questionário ao final, para saber se o desempenho daquelas turmas era satisfatório, se esse processo didático, pedagógico estava funcionando a contento, enfim, a gente usa as apostilas da fé. E a gente botava uma pergunta livre. E sempre pedia: não coloque um nome. Ele não quer saber quem é. Para você poder escrever à vontade. Escreve, dobra, bota aqui dentro do envelope, passa tudo, depois a gente vai ver. E uma das perguntas era o seguinte: o que isso significou para você? Ué, esses 3 anos. São 3 anos. Uma vez por semana, 1h30. Ainda tem férias. Muitas respostas que até hoje eu ouço no movimento espírita: mudou a minha vida. Gente, isso é muito profundo, é isso aqui, ó. Mudou a minha vida. Tem uma senhora que frequenta lá, né? Aqui eu sei que não tem esse problema, mas lá foi. Ela falou assim: olha, graças a Deus eu me tornei espírita, porque lá em casa ninguém aguentava mais comigo. Mas é verdade, a gente começa a entender o que a gente está fazendo na vida, o que nós estamos fazendo por aqui. Pedro, acho que eu vou até 10 horas mesmo, tá? Não tem problema não. Bom, vai tudo aí. Gente, essas são as obras básicas, né, da doutrina espírita. A gente costuma sempre incluir
o que é o Espiritismo, que é uma das obras que Kardec também escreveu, e as obras póstumas, que foram um material imenso que ele deixou pronto, e a Amélie Goudet, que é a esposa dele, deu sequência àquilo e saiu depois da desencarnação dele. O Espiritismo como ciência. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Quem lê as 16 obras de André Luiz, Vida do Mundo Espiritual, como dizia o Chico Xavier, nós vamos precisar de uns 150 anos de aprofundamento, de conhecimento, de estudo, para entender, conseguir captar tudo que tem nessas obras. Tal é a profundidade. Basta pegar a evolução em dois mundos, que fala da evolução anímica, a evolução da alma, desde o momento que ela passa pelo mundo, né, pelo reino mineral, quando migra para o reino vegetal, quando migra para o reino animal, quando migra para o reino hominal e desperta como espírito. Bilhões e bilhões e bilhões de anos de evolução até chegar nesse ponto. Bilhões. Está lá um pouco da explicação nessa obra de André Luiz. O Espiritismo é uma ciência cujo fim é a demonstração experimental da existência da alma e sua imortalidade, por meio de comunicações com aqueles aos quais impropriamente têm sido chamados mortos. Sendo assim, a ciência espírita se classifica entre as ciências positivas. Isso é uma classificação da ciência espírita, do olhar científico da doutrina espírita, né? Ou experimentais, e se utiliza do método analítico e indutivo porque observa e examina os fenômenos mediúnicos, faz experiências e comprova-os. Mas é também uma filosofia. Doutrina espírita também é uma filosofia. Por quê? O Espiritismo é uma doutrina essencialmente filosófica. Embora seus princípios sejam comprovados experimentalmente pela ciência, o que lhe confere também o caráter científico, o caráter filosófico do Espiritismo está, portanto, no estudo que faz do homem, sobretudo o espírito, de seus problemas, de sua origem, de sua destinação. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu vim aqui? A gente, quando vê o aspecto mais científico, que se verifica através, por exemplo, das comunicações mediúnicas, a parte filosófica é aquela: para que essa comunicação? Para perguntar se eu vou arranjar uma namorada? Para saber se eu vou conseguir comprar aquela casa? Para saber se eu vou conseguir um emprego maior? Se eu vou ganhar na Mega Sena? Não, é para entender o porquê daquela comunicação. Aquele espírito que veio por intermédio do médium sofrendo demais, porque alguém tirou a vida dele, ele deixou família, deixou tudo para trás. Qual o tipo de necessidade daquele indivíduo, que é um ser imortal, que agora está no plano espiritual se manifestando pelo médium? O que ele precisa? De que maneira nós podemos ajudar? Então, o caráter filosófico da doutrina espírita é quando a gente se entende como ser imortal. Eu sou imortal, eu sou herdeiro da eternidade, eu sou habitante do universo. Isso é uma transcendência enorme. O aspecto filosófico do Espiritismo ocupa-se com a finalidade da vida e com a destinação da alma, né? Para que eu estou aqui? Mostra-nos, através de um raciocínio lógico, que fomos todos criados simples e ignorantes, todos, até Jesus. Até Jesus. Senão não vale, né? Se Jesus já nasceu puro como ele é, falar lá com Deus, né? Quem quebrou o galho dele não quebrou o meu? Queria estar lá na frente já. Não é assim. Qual a diferença? Que Jesus é o espírito mais velho. Quando a Terra se formou há 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus era o organizador desse processo. Quando os fragmentos do Sol vieram se espalhando aqui pelo que hoje é o sistema solar e veio na formação da Terra, Jesus já era o governador espiritual da Terra. Bilhões de anos atrás, um espírito puro naquela época. Mostra-nos, através de um raciocínio lógico, que fomos todos criados simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento e sem moral desenvolvida, e que, através de vidas sucessivas, caminhamos para a nossa destinação, que é a felicidade. É como um aluno que entra no colégio e não sabe nada. No primeiro ano, ele mudou o comportamento,
No segundo ano ele já aprimora um pouco mais, no terceiro, no quarto, quando chega no final ele já adquiriu um processo de aprendizagem. E a parte religiosa. O aspecto religioso fundamenta-se em Jesus, conforme se lê na questão do 625 do Livro dos Espíritos. É que tem a menor resposta. O Kardec pergunta, né, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Os Espíritos respondem que Jesus. Ele é o modelo e guia da humanidade. Não segue o jogador de futebol, vai bater com a cara na parede. Não segue o ator de novela. Ele você pode seguir. O exemplo dele serve para qualquer morada do universo. É o caminho seguro. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A ideia de religião está comumente ligada a uma organização sacerdotal, culto, práticas rituais, dogmas, crendices. O Espiritismo prega a fé raciocinada, sem misticismos e segredos iniciáticos, uma forma integral e consciente de conduta humana diante do Criador, tendo como lema, fora da caridade e da salvação. Jesus não fundou religião nenhuma. Mas ele fazia curas, manipulando os fluidos. Vós sois deuses. O que eu faço, tu pode fazer e muito mais. Está lá no Novo Testamento. Desta forma, o Espiritismo estimula o homem à prática da bondade, da fraternidade, do altruísmo, da humildade, do trabalho incessante em prol da própria felicidade e também da felicidade do próximo. Então a gente observa o alcance da doutrina espírita. E aí a gente tem que estar atento para isso, né? Não há uma separação, não tem como dizer que eu sou da parte científica da doutrina espírita. Eu tenho que explicar essa coisa toda. Isso está na referência filosófica. Quando eu começo a explicar isso, eu estou adentrando o entendimento filosófico dessa questão. E é um momento em que eu tenho o entendimento do porquê daquilo tudo, que a ciência me proporcionou e a filosofia me estruturou o entendimento, eu estou ligado ao Criador. Eu estou fazendo o elo religioso que me conecta ao Pai Criador de todo o universo. O princípio de todas as coisas. Então não há separação, não há como dizer, eu sou da ala filosófica do Espiritismo. Está falando bobeira, está falando besteira. Nós somos espírita. O que você é? Eu sou espírita. Nós somos espíritas, só isso. Mas eu sou espírita kardecista. Não existe kardecismo. Não existe kardecismo. A doutrina não é do Kardec, é dos espíritos. Doutrina dos espíritos. Se fosse do Kardec, era kardecismo. Mas não é dele. Não estamos desmerecendo o trabalho hercúleo que o Kardec fez. Mas não é dele. Quando ele estava para finalizar, às vezes em reuniões em que os espíritos entravam em contato com ele, o espírito da verdade, que era na verdade uma falange de espíritos superiores trabalhando esse processo todo, ele disse para Kardec, a doutrina é nossa, é do mundo espiritual. Por isso que é espiritismo. Essa palavra espiritismo foi cunhada por Kardec. Não existia espiritualismo. Se a gente acredita que existe algo além da morte, nós somos espiritualistas. Então, todas as religiões no mundo são espiritualistas. Elas acreditam que nós somos algo além disso, do corpo material. Nós temos alguma coisa além disso. Existe algo depois disso. Isso é espiritualismo. Ponto, acabou aí. O espiritualismo não explica mais nada. Isso é um corpo doutrinário que nos revela a nossa natureza espiritual. O porquê da gente estar aqui, como esse processo todo se desenvolve. E para isso Kardec entendeu, não dá para chamar esse troço de espiritualismo. E aí ele criou a palavra espiritismo. Isso foi cunhado por Kardec. Da mesma forma, a palavra médium, ela nunca existiu. O médium é uma palavra criada por Kardec para denominar aquele indivíduo que serve de intermediário entre o plano espiritual e o plano material. Simples assim, não tem mágica. Todos nós somos médiuns, mas isso é outra conversa. Então a gente começa a observar que não existe essa separação. Nós somos espíritas. Adeptos da doutrina espírita. Ou espiritistas. A Joana de Ângeles diz o seguinte:
Com a doutrina espírita, o espírito voltou a ser conceituado e tido na sua legítima acepção, demonstrando pela insofismável linguagem dos fatos a realidade em rigoroso apelo ao pensamento e à razão. Por que disso? Na doutrina espírita não tem que engolir coisa nenhuma. O Rogério falou uns negócios bacana. Não vai na minha onda, não. Pega as obras espíritas, estuda isso em profundidade. Tira as suas conclusões. Faz o que Kardec recomenda. Usa a razão. Ele tinha tanta certeza disso, que no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca ali: fé raciocinada só é aquela que é capaz de encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Ele lança um desafio para a posteridade, para o futuro. A tua fé só vai ter sustentação se ela for capaz de encarar a razão em qualquer momento da humanidade, porque a nossa razão vai se desenvolver, a nossa inteligência vai se aprimorar. E se ela derrubar a nossa fé, é porque tem alguma coisa errada. Através desse renascimento cristão, opõe-se uma barreira ao materialismo e aponta-se ao que sofre o infinito horizonte do amanhã ditoso que o espera após vencidas as dificuldades do momento, superadas as limitações, espírito que é em marcha na direção da verdade. Imagina para uma mãe que tem um filho que nasceu com síndrome de Down, saber que ele está passando só uma fase. É um espírito perfeito que está ali naquele corpo por uma necessidade evolutiva. Não nos interessa buscar a causa lá atrás, o que gerou aquele karma, aquele resgate daquele espírito. Imagina ela ter o conforto de saber e passar carinho para o seu filho de que ele é um espírito imortal, de que quando deixar aquela vestimenta, o resultado no plano espiritual vai ser muito melhor. Isso muda o teor da humanidade, isso muda as concepções que a gente tem sobre a vida e nos deixa aí algumas coisas que a gente gostaria de deixar aqui para a nossa reflexão. Não existe espiritismo religioso ou filosófico, espiritismo. A nossa ligação com Deus, com o plano espiritual, com o plano superior, que nos modifica moralmente, isso é a nossa parte religiosa. Aquilo que nos explica o porquê da vida é a nossa parte científica, filosófica. E aquilo que comprova esses fatos que nos ocorrem é a parte científica. Isso não dá para separar. Se separar não é mais doutrina espírita. Só existe uma coisa, doutrina espírita. Ponto. Fiquei por aí, senão nós vamos bater. Já passou. Gente, boa noite para todos. Obrigado aí pela atenção de vocês.